Olá pessoal, nós vamos começar a nossa aula utilizando o Workbench. O Workbench é um programa de interface gráfica que nos ajuda a criar, entre várias coisas, o diagrama de EER, né, o diagrama de entidade de relacionamento. Aqui em Modens, onde eu mostro o mouse, clicando nesse botãozinho de mais, você abre uma área onde você pode clicar aqui nesse ícone do ADD Diagram, que ele cria para nós uma área onde a gente pode desenhar o nosso banco de dados. Vamos utilizar então, nesse momento, o mesmo exemplo da aula do Banco Mundo. No Banco Mundo, nós clicamos nesse momento aqui, onde nós temos ali o Place a New Table, que seria para criar uma nova tabela. Clica-se e puxa. E clica em qualquer lugar dessa área branca. Eu vou clicar aqui, ele vai mostrar para mim Table 1, eu dou 2 cliques, ele me abre uma área embaixo. Nessa área embaixo diz Table Name, que seria o nome da tabela. Eu vou colocar nesse nome da tabela, então, a primeira tabela, que é a tabela continente. Ok, então aqui eu dei o Enter, já aparece aqui que o nome é continente. Eu dando 2 cliques no primeiro campo, ele já mostra para mim que é ID continente. Como eu expliquei na aula, esse ID significa identificador e é muito utilizado pelos programadores, né, e pelos DBAs para criar a chave primária. A chave primária ela sempre é criada pela palavra ID e pelo nome da tabela, para a gente poder saber então de qual tabela se refere essa chave primária. Vou clicar aqui no Auto Incremente, né, que é o AI. AI significa Auto Incremente. O NN significa Not Null, significa nulo. E o PK, primeiro key, chave primária. Vou clicar aqui embaixo, vou botar o segundo campo, conforme o nosso diagrama, onde nós temos ali, então, nome, que é um varchar de, em vez de 45, um varchar de 50. O marco aqui é Not Null, cliquei fora, está pronto a tabela continente. Prosseguindo, vou clicar nesse ícone de novo, clicar aqui e 2 cliques, vai abrir de novo para mim aqui embaixo, então, a área dessa tabela aqui, que é a Table 1, e eu vou trocar o nome dela, então, em vez de Table 1, para Table País. Eu vou dar Enter, já altero o nome ali, 2 cliques, criou para nós, então, ali o ID País, vou marcar o AI, já marcou outros 2, porque ele sabe que o ID é uma chave primária pelo nome. 2 cliques aqui, vou dar nome, e vou dizer que é um varchar de 50. Feito. Já temos então aqui país pronto. Vou clicar nesse outro, vou clicar aqui, 2 cliques, e vou criar então agora a estado. 2 cliques aqui, e eu tenho aí então o ID estado. Vou clicar em AI e vou colocar aqui então o nome. O ID também tem um ID para 50, é um nome para 50 caracteres, perdão, que também é Not Null. Essa tabela aqui eu seria errado, vou clicar com o botão direito então e vou botar Delete. Tá feito. Posso fechar aqui. Tenho aqui as 3 tabelas que só falta fazer então o relacionamento. Aqui eu tenho um relacionamento então de 1 para N. Vou clicar nesse relacionamento e vou fazer aqui muitos países para um continente. Aqui temos muitos estados para um país. O Workbench tem um costume que eu não gosto, que eu não utilizo, né? Isso é uma convenção que muitos programadores utilizam e que pode ser utilizado ou não. Eu não gosto disso aqui. Ele botou a chave estrangeira como sendo continente, underline de continente. E a chave estrangeira país, ele botou como país, underline de país. Acredito, eu gosto mais e acho melhor, porque na hora do código, você escrever menos código, deixar somente ID continente, e em vez de país, underline
underline de país, eu vou lá e coloco então que é ID país. Ok. Dei 2 cliques, então e fiz essa modificação. Tá pronto esse meu diagrama, porém esse meu diagrama ele não me dará a possibilidade de mexer definitivamente no banco, porque ele é apenas um diagrama. Eu tenho que então poder criar esse banco realmente. Esse banco aqui então eu tenho instalado através desse programinha aqui, ó, que é o programa do AMPA Server 2.5, que é um programinha que simula para mim aí um servidor web, né, ou seja, um servidor para instalar um site, onde ele tem o Apache, o PHP e o MySQL instalado. Dentro desse programa eu tenho esse outro aqui, ó. Esse programa aqui então é o terminal de console, né, terminal de comando do MySQL. Eu vou criar um banco aqui, eu vou criar o banco que nós tínhamos no exercício da aula, que era a criação do banco mundo. Eu escreverei create database mundo, ponto e vírgula, e ele mostra para mim ali então que essa consulta foi executada com sucesso. Ok, vou minimizar, abrir um outro programinha, a gente pode utilizar que é o Navicat for MySQL, que é um programa que pode gerenciar esse meu banco de MySQL, e eu já vou perceber que eu tenho aqui então o mundo que eu criei. O mundo que eu criei está vazio, porque eu não criei nenhuma tabela dentro dele. Eu quero criar uma tabela dentro desse mundo. Como que eu crio uma tabela dentro do mundo? Como eu já tenho aqui pronto esse esquema, eu posso automaticamente pegar esse esquema de tabelas e importar eles diretamente do Workbench para esse meu banco mundo, né? Saindo desse meu servidor do MySQL Server. Para fazer tal coisa, eu clico em Database, Synchronize Model, coloco as informações aqui. No caso, como está instalado na minha máquina, é localhost 3306, é a porta, root, e vou botar então next. Next, terminou aqui, põe a next de novo. Aqui marque a caixinha e marque a linha em si. Quando fica azul desse jeito aqui, venho aqui, escolho o banco que tu quer. O banco que eu quero é o banco mundo, da override target. Ele vai mostrar para mim que mudou o banco para o mundo. Põe next, next. Ele mostra para mim aqui, então, que model eu tenho os modelos do banco de dados, né? Ou seja, eu tenho todo o modelo do banco de dados, ele mostra para mim as tabelas criadas dentro desse banco mundo. Já desse outro lado, mostra para mim que eu não tenho nada criado. Então ele vai criar para mim essas coisas todas, ó, dentro do banco. Eu vou dar next, ele vai mostrar para mim então o código que será executado. Eu vou dar execute e vou finalizando no final com close. Ao invés de voltar lá no Navicat e der um F5, veremos que temos agora continente, estado e país.